tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde ou boa noite e vamos para mais uma aula de bioestatística. Nessa aula, nós vamos passar pelos conceitos de razão, proporção, porcentagem e alguns exercícios de aplicação sobre cada assunto. A palavra razão, ela vem do latim ratio, que significa divisão. Ela é uma comparação entre duas grandezas e ela está sempre relacionada à operação de divisão. Já a proporção é a igualdade entre duas razões. E porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100. Gente, todas as vezes que a gente ouvir falar de razão, duas palavras têm que vir à nossa cabeça. A primeira delas é fração e a segunda, divisão. A razão nada mais é do que a divisão entre dois números, sendo eles A, números reais A. O B, gente, tem que ser sempre diferente de zero, tá bom? Então, o que vai ser a nossa razão? A divisão de A por B, que vai dar o nosso quociente, que vai ser K. O K é a nossa razão. E a gente vai ler da seguinte forma: razão de A para B. Então, lembrando aqui, o A ele é chamado de antecedente e o B de consequente. Aqui, ó, o A em cima ele é chamado de antecedente e o B consequente. Então, recapitulando coisas importantes desse slide, a razão é o quociente, né? Ou seja, o resultado de uma divisão de A por B, sendo que o B tem que ser sempre diferente de zero. E nós vamos ler essa razão como razão de A para B, né? E o primeiro numeral é sempre antecedente e o segundo consequente. O que está em cima, antecedente, o que está embaixo, consequente. Para a gente poder compreender melhor aqueles conceitos que a gente passou no slide anterior, a gente vai fazer juntos esse exemplo aqui, que é o seguinte: em uma sala de aula com 50 alunos, 30 deles são meninos e 20 são meninas. A gente vai determinar as razões que foram pedidas abaixo. Primeiro, ele quer a razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. É muito importante lembrar que numa razão é importante verificar a ordem pela qual são referidas as duas grandezas, tá ok? Então, vamos fazer juntos aqui. Ele quer a razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. Aí eu já até coloquei aqui separadinho, para a gente não perder tempo. O número de meninas é 20 e o total de alunos é 50. Então, vamos montar aqui a nossa fração para descobrir a nossa razão. 20, tá horrível, né? Mas é o que tem para hoje, gente. 50. E o resultado dessa divisão vai ser a nossa razão, que é igual a 0,4. Ficou feio, mas espero que tenha dado para entender. Aqui nós temos o nosso antecedente. Vou colocar aqui, ó, o nosso antecedente. E aqui o nosso consequente. Aqui nós temos a nossa razão. Entendido? Agora a gente vai fazer mais um, só para fixar bastante esse conteúdo, tá bem? Agora, ele quer saber a razão entre o número de meninos e a quantidade total de alunos. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Ele lembra que tinham 30 meninos? Aí, o nosso antecedente vai ser 30 e o nosso consequente vai ser 50, não é? Que é o total de alunos. Então, 30 é a quantidade total de meninos e 50 a quantidade total de alunos. O resultado dessa divisão aqui vai ser 0,6. Então, montei aqui a nossa fração. O 30 é o nosso antecedente, 50 nosso consequente e 0,6 vai ser o resultado da nossa razão. Gente, eu quis colocar esse problema aqui não para confundir a cabeça de vocês nem nada, mas eu vou fazer algumas observações, porque essa questão pode cair até num concurso e a gente fica sempre meio na dúvida de como resolver, tá bom? Então vamos lá.
Aqui a gente vai continuar com o conceito de razão que a gente deu nas outras, que é facinho, né, que é tranquilo. Mas a gente tem uns poréns, tá bom? Eu vou fazer algumas observações. Uma escola, ela tem 1.200 metros de área construída e 3.000 metros de área livre. A razão da área construída para a área livre é... Aí, eu bati o olho e eu vi que eu não vou poder, né, dividir meu antecedente pelo meu consequente e ter o resultado porque ele quer uma fração. Mas a gente vai poder montar e fazer a simplificação, né? Então, vamos lá, vamos montar a nossa fração que vai ficar tudo mais claro. 1.200 por 3.000. Um zero corrível. Pronto. Aqui eu já bati o olho, né? E já vi que dá para simplificar. Então, vou cortar o zero aqui. Cortei meu zero aqui. Cortei zero aqui. Cortei meu zero aqui. 12 vai ficar 4. E 30, 10. Olhei aqui de novo. Falei, opa, dá para simplificar também, hein? Então, vai ficar aqui 2 por 5. Então, a nossa razão de 1.200 por 3.000 vai dar 2/5, que vai ser aqui a nossa opção E. Isso, gente, porque estava aqui na fração, tá? Que estava usado na fração. Caso você faça a divisão, vai dar, se eu não me engano, 0,4. Caso você monte a fração, né, e faça aquela divisão, vai dar 0,4 o resultado. E se não tivesse as opções ali, né, em formato de fração, seria um resultado aceitável para você colocar numa questão como essa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a proporção. A proporção, gente, vai ser a igualdade entre duas razões. A gente vai sempre representar a proporção da seguinte forma. Os extremos vão ser A e D, e os meios vão ser o C e o B. A proporção, ela vai sempre seguir aquela propriedade de produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, a gente sempre tem que lembrar que os extremos, eles são o D e o A, e os meios são sempre o C e o B. Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a resolver alguns problemas, algumas questões sobre isso. Como eu comentei no outro slide, uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, a gente vai conferir um pouquinho aqui sobre o que seria isso na prática. Vamos lá. Aqui nós temos a razão 4/7 e a outra é 12/21. Então, a gente vai pegar aqui o produto dos extremos, e o produto dos meios. A gente vai fazer cruzado. 4 vezes 21 é igual a 7 vezes 12. Vocês podem fazer rapidinho, conferir para mim, mas vai dar 84. Então, é uma proporção. Agora, vamos conferir a de baixo para ver. Já tem um spoiler ali do lado, falando que não é uma proporção, mas a gente pode conferir, não é? Aqui nós temos 3/8 e 12/40. Então, a gente vai pegar aqui o produto dos extremos, o produto dos meios. 3 vezes 40 é igual a 120. E 8 vezes 12 é igual a 96. Então, não é uma proporção. Chegou a hora da gente praticar um pouquinho o que a gente aprendeu anteriormente. Então, vamos lá. Nós temos aqui que encontrar o valor de x nas proporções e sempre considerar que o produto dos extremos precisa ser igual ao produto dos meios. Então, vamos considerar aqui para a gente descobrir o valor do x. A gente vai pegar aqui e já fazer a nossa multiplicação cruzada. Os produtos dos extremos, produto dos meios. Aí vai ficar 5. A gente tem que ser devagar para mim aqui. Ponto. X. 5 multiplicado por x, não é verdade? É igual a 2 multiplicado por 10.
Senhora. Então, ficou 5x, não é mesmo? Que é igual a 20. E aí, a gente vai ter a divisão de x, que é igual a 20, dividido por 5. Sendo, então, x igual a 4. Compreendido esse conceito, gente? Primeiro aqui, peguei o produto dos extremos com o produto dos meios, montei a minha equação e cheguei ao resultado de que seria x para ser uma proporção. Vamos fazer mais essa aqui para a gente fixar bem esse conteúdo? Vamos primeiro, então, pegar aqui o meu extremo pelo meu meio. Então, vai ficar o seguinte. 3 vezes x. O meu 3 ficou monstruoso, né? Eu me empolguei ali nele. Que é igual a 2 vezes 1,5. 1,5 vezes 2 vai dar 3. Então, nós temos aqui o resultado. 3x é igual a 3. Beleza. Então, a gente vai fazer essa divisão. X é igual a 3 dividido por 3. X é igual a 1. Prontinho, gente. Então, esse aqui vai ser o resultado da nossa proporção. Já acabou, Jéssica? Ainda não acabei, gente. Ainda tem mais um probleminha de proporção pra gente resolver junto. E parece difícil, mas não é. Vamos lá. A gente primeiro precisa escrever a razão, determinar a proporção, encontrando o valor de x no problema. Primeiro, vamos ler aqui direitinho, a gente vai anotando os dados, que aí a gente já fica mais fácil de resolver, né? A razão entre a altura de um prédio vertical e a medida de sua sombra em determinada hora do dia é de 15 para 5. 15 e aqui 5. Nós temos a nossa primeira razão. A gente vai ver qual que vai ser a segunda. Se a sombra medir 4 metros, qual a altura do prédio? Então, a gente precisa aqui descobrir a altura total do prédio, que eu não sei, que é x. E aqui vai ser 4, né? Então, vamos lá. Produto dos extremos pelo produto dos meios. 5x é igual a 15 vezes 4, vai dar 60. 60. X é igual a 60 dividido por 5. X é igual a 12. Então, a gente já resolveu isso aqui. O prédio ele vai possuir 12 metros de altura no total.
Para a gente terminar a aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre porcentagem. A porcentagem vai ser a razão entre um número qualquer e 100. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, 125% é a forma percentual. 125 dividido por 100 vai dar 1,25. E para a gente chegar nesse resultado aqui, a gente precisa multiplicar isso por 100. Ok? E a gente vai ler sempre 125%. Os exercícios, né? Fazendo tudo certinho, mas obviamente eu não tenho nenhum talento para desenhar na tela do computador e com a caneta, enfim. Então eu já coloquei a conta aqui e eu vou fazer algumas observações sobre ela, tá? Eu acredito que seja bem legal para você, se você tiver dificuldade nos cálculos, sempre organizar bem direitinho a sua equação, fazer passo a passo mesmo, que isso já dá um adianto para, por exemplo, cheguei no final, quero conferir, então você vai passando passo a passo. Porque às vezes você faz a conta de cabeça e depois você não sabe de onde você tirou aquele número. Então eu sempre aconselho, se você tiver alguma dificuldade, montar a equação direitinho e sempre seguir o passo a passo dela, ok? Então vamos lá. Uma loja tem 400 funcionários. O número de funcionários aumentou em 25%. Quantos funcionários tem a loja? Então, a gente tem dois dados aqui, 400 e 25%. Vocês concordam que 400 era 100% dos funcionários da loja antes de entrar esses 25%? Então, eu montei aqui a nossa proporção. 400, que é equivalente a 100% dos funcionários, x, que é o número que eu preciso descobrir, e 25. Fiz aqui minha multiplicação cruzada. 100x é igual a 400 vezes 25, 10.000. X é igual a 10.000 dividido por 100, então x vai ser igual a 100. Logo, 400 mais 100 é igual a 500, e a loja atualmente possui 500 funcionários. Aqui seguem as referências, fiquem à vontade para consultar, porque nos livros está sempre tudo mais completinho, né? Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Fiquem à vontade para me chamar, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, e até a próxima!